Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Que satisfação é poder fazer mais uma leitura da Bíblia. E nós estamos num mês bem especial, que é o mês de dezembro, o mês que este vídeo foi gravado. E por ser um mês especial, que nos relembra o nascimento de Jesus Cristo, o Natal. Então, eu vou fazer algumas leituras nesse mês que remetem ao nascimento de Cristo, dando uma pausa nos livros de Jó, que serão retomados a partir do mês de janeiro, tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez, compartilhando deste momento especial. Seja muito bem-vindo ao canal Aconchego da Alma com Regina. Eu espero que com a leitura desses capítulos você possa se encher do Espírito do Senhor, possa encontrar paz, possa encontrar conforto, porque eu sei que mesmo em meio a todas as dificuldades, quando nós temos Deus no coração, nossas vidas são abençoadas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no canal? Se não for, então se inscreve. Se você está aqui assistindo, talvez esse canal esteja te trazendo paz, conforto, tranquilidade. Então, se você puder, se inscreve, deixa teu like, comenta, compartilha com quem você sabe que vai precisar ouvir um pouco da palavra de Deus. E clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muitas pessoas passam no canal, isso é absolutamente normal, mas poucas se inscrevem, isso também é normal. Mas se você que está assistindo agora puder dar esse apoio para fazer com que esse canal cresça, eu te agradeço muitíssimo, tá bom? Então agora vamos à leitura do capítulo de hoje, que tem tudo a ver com a época natalina, porque fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. E é uma parte da Bíblia bem legal, tá bom? Posterior a esse período natalino, voltaremos com as histórias de Jó. Eu vou ler para iniciar o capítulo 1 de Lucas. Ok, então vamos à leitura do capítulo, tá joia? Capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. O nascimento de João Batista é anunciado. Por que nós vamos ler sobre João Batista? João Batista e Jesus Cristo tinham uma ligação muito importante. João Batista ele veio um pouco antes de Jesus Cristo para preparar o caminho dele. E eles eram primos. Por isso é importante a gente ler um pouquinho sobre João Batista para entender que existia uma relação entre eles dois. Eram famílias com parentesco, tá bom? Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Isabel foi a mãe de João Batista.
puseram juntos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Então observem a partir daqui que coisa incrível aconteceu. Em pé, eu vou repetir esse versículo. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Observe essa frase finalzinha: e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então João Batista ele iria sair à frente de Jesus Cristo, preparando o povo para recebê-lo. Isso é muito lindo, porque Deus se preocupou com todos os detalhes no nascimento de Jesus Cristo. Ele não apenas mandou Jesus Cristo para essa terra nascer, mas ele mandou também João Batista um pouquinho antes de Cristo, para que pudesse preparar o caminho. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Ai, 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 essa pergunta de Zacarias foi uma pergunta que duvidou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho de fé nesse momento. Zacarias meio que fez uma manifestação de falta de fé. Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer uma boa notícia. Todavia, olha o que aconteceu com Zacarias por causa da sua pergunta tão recheada de falta de fé. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Isso nos faz refletir muito sobre a questão da fé e da confiança em Deus. Olha que Zacarias teve a visão de um anjo e ainda assim ele duvidou. E as consequências dessa dúvida posta
foi ficar sem falar até o nascimento de João Batista. Continuando com o versículo 21. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, conforme o anjo Gabriel havia dito. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com minha vergonha diante das pessoas. Então Isabel, por já ser uma mulher madura, se sentia envergonhada por nunca ter conseguido ter um filho. E depois desse primeiro pedacinho, que foi o anúncio do nascimento de João Batista, que tinha total relação com o nascimento de Jesus Cristo, porque João Batista viria preparar o caminho do Salvador. Vamos adentrar agora a parte da Escritura que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, o nascimento de Jesus Cristo é anunciado, o anúncio desse nascimento muito especial. É importante frisar que existia uma diferença de idade entre João Batista e Jesus Cristo, né? João Batista foi anunciado antes. Passaram-se 6 meses. Tendo passado 6 meses, veio então o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, uma diferença de idade de 6 meses de um para o outro. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, o mesmo anjo que anunciou João Batista, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele continuará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada. Sendo
este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Então Maria, diferentemente de Isabel, Maria ainda não era casada, ela era uma virgem. Isabel já era casada com Zacarias. E João Batista, que foi anunciado, foi um espírito especial mandado por Deus, mas o filho era de Zacarias com Isabel. E esse filho especial, esse espírito especial mandado por Deus, prepararia um caminho para o ministério de Cristo. João Batista e Jesus Cristo eram parentes, e a diferença de idade deles era de apenas 6 meses. E continuando, Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa até uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Então, quando Maria visitou Isabel, o filho de Isabel, João Batista, reconheceu a chegada de Maria, que era a mãe do Filho de Deus. E como eu disse, diferentemente de Isabel, que era casada com Zacarias, cujo filho era dos dois, sendo um espírito especial mandado por Deus com um propósito e objetivo específico, Maria era noiva, era virgem e ainda não era casada com José. E isso tudo causou uma situação preocupante, porque ela estava grávida. E ela estava grávida do Filho de Deus. Seu filho possuía como pai o próprio Deus, que o cobriu com a sua sombra, e Maria ficou grávida. Continuando, vamos ao Cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes
famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviram guardavam-na no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelos caminhos da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E agora nós vamos ao nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito
Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a você de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Então, esses dois capítulos que nós lemos, Lucas 1 e 2, traz detalhes, e nós vamos ver ainda outros detalhes em um vídeo posterior, mas este traz detalhes da anunciação do nascimento de João Batista, que precisou vir antes do Salvador, e da preparação do nascimento de Jesus Cristo. E também relata o que sucedeu no dia do nascimento de Jesus Cristo, a visão linda que os pastores tiveram do anjo anunciando o nascimento de Cristo, e também as hostes celestiais cantando e dando glória ao Senhor. Que visão linda e incrível esses pastores tiveram. Que privilégio ter podido ver, ainda como bebê, o Salvador de toda a humanidade. Nós vamos ler até esse pedaço que eu acabei de ler. Eu agradeço a você por ter estado comigo nesse momento para essa leitura da Bíblia. Que satisfação para mim é poder ter você aqui. Muito obrigada. Que Deus possa te abençoar grandemente, principalmente
sua vida seja próspera, cheia de saúde.